Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vem para a Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo. Nós vamos falar sobre flores, que delícia, e com uma pessoa muito amada. Eu sou suspeita a falar, né? Mas ela é muito amada, muito querida, escritora, pessoa que mexe com a cultura, com a literatura, com carinho, com flores. Quer melhor? Maria Elvira, minha amada, querida amiga. Ô, querida, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Maria Elvira, flores, jardim, também, né, amiga? Nós vamos falar sobre florais. O que é florais? Para que serve? Como surgiu? E ninguém melhor do que ela para falar para a gente. Maria Elvira, florais, eu não conhecia. Passei a conhecer através de você, minha amiga. Como me ajudou! Explica um pouquinho pra gente como é feito, as essências, para quê, quem pode, quem não pode. Então, a terapia floral é tudo de bom. É uma terapia alternativa, né? Ela não traz, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela não traz nenhum dano, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, né? É indicada a todos, qualquer que seja a idade, né? Ser humano, planta, bicho, espaço físico, viu? E é uma terapia que foi criada na primeira metade do século XX por um médico inglês chamado Dr. Edward Bach. Lá fora eles falam Bach, porque é B-A-C-H, né, como músico. Mas aqui nós adotamos a pronúncia Bach e assim fica, né? Edward Bach, e por ele ter inventado, ter criado, né, os remédios feitos à base das flores, o sistema mais conhecido é o dele, é o sistema floral de Bach. Mas após a descoberta e toda a pesquisa médica que o Dr. Bach fez, né, outros pesquisadores desenvolveram novas essências a partir das flores do lugar onde eles moravam. Então, o floral de Bach, que é o mais conhecido, é o mais corriqueiro, ele é feito com flores nativas da Inglaterra. Ok? Mas nós temos sistemas muito bonitos e sensíveis e poderosos feitos com flores aqui do Brasil, né? Como nós temos, existe os florais de Minas, por exemplo, florais do Amazonas, Saint-Germain, Filhas de Gaia, tudo isso são sistemas de florais brasileiros, né? Eu pessoalmente, além de trabalhar com Bach, mas eu tenho assim, um carinho muito grande pelos florais do deserto, sabe? São flores, é um floral sintetizado por uma mulher, então traz a sensibilidade, a Atina, o nome dela, e ela foi pesquisar no deserto, né? Ela mora lá na Califórnia, no Arizona, naquela região lá, né, oeste dos Estados Unidos, e ela compreendeu que os florais, que as flores dos cactos são a única celebração de vida que se dá num deserto, né? As flores de cactos são lindas. Então, ela foi pesquisar as flores de cactos para nos ajudar a atravessar os nossos desertos, sabe? Então, esse sistema, né, os florais de deserto, me encanta profundamente. São compostos especialíssimos, mas são muito raros de encontrar. Então, a gente, por exemplo, em Cachoeiro, as nossas farmácias de manipulação, elas trabalham com os florais de Bach. Então, por isso, quando a gente orienta, né, a gente posso até, por exemplo, na virada do ano, esse sistema do deserto, ele tem um composto que se chama Bless the Old, Embrace the New, que quer dizer, abençoe o velho,
e abrace o novo. É o floral da transição, é um composto de transição. Então ele é muito indicado para a virada do ano, né? Então, às vezes, quando eu conto isso para a pessoa vai na internet e encomenda, ok. Mas aqui nas nossas farmácias a gente tem um acesso rápido e seguro e muito bem manipulado. As nossas farmácias são super profissionais aqui, né? As farmácias de manipulação com o bar. Bem, Dr. Bar é um médico. Ele nasce no final do século XIX, né? Ele tem saúde frágil e por isso ele é tão sensível à dor do outro, porque ele tinha a dor nele mesmo, né? E ele vai estudar medicina, mas por ser tão observador e tão sensível, ele começa a perceber que os remédios então usados, né, a alopatia, que é a medicina tradicional, às vezes faziam efeito com uma pessoa e não faziam com a outra, ainda que os sintomas fossem os mesmos, sabe? E aí ele começa a entender que o emocional, e isso hoje é um entendimento já abraçado pela medicina oficial mesmo, mas naquele tempo era impensável isso. E ele entende que a emoção tem a ver com o adoecimento, tem a ver com a cura, e é onde ele vai começar a buscar, né, remédios que possam trabalhar o emocional, que possam ir lá nessa emoção que está adoecendo, sabe? Ele primeiro vai estudar a homeopatia do Dr. Hahnemann, se torna um grande homeopata, ainda não era o que ele queria. Ele queria uma coisa ainda mais sutil, porque a medicina homeopata, ela olha para o corpo físico, olha para as doenças, ela estuda o corpo físico. Ele queria olhar para as emoções, né? Bem, ele tem um problema grave de saúde. Os médicos dão pouquíssimo tempo de vida a ele, os colegas. E aí ele entende, ao contrário do que talvez a maioria fizesse, sentar e chorar, né, entrar em depressão, se despedir da vida, o Dr. Bar entende que ele veio com uma missão e que o prazo para ele concluir a missão estava vencendo. Ou ele corria, ou ele não ia dar conta e ia ter que responder para Deus. Fortíssimo. Não é? Aí ele larga tudo, né? Ele era professor de universidade, ele era pesquisador, ele tinha consultório em Londres, ele larga tudo e volta para a região de Gales, onde ele nasceu, que é mato, né? Então, lá, primeira metade do século XX, era uma região, era um campo, era uma região mais... Porque ele entende que mais próximo da natureza, ele estaria mais apto a escutar Deus e a orientação de Deus, viu? E ele começa a olhar para as flores, que ele entende que seriam as coisas mais elevadas, né? A beleza própria, a semente da nova vida. Ele entende na flor um potencial fantástico. E ele não perde tudo que ele aprendeu na homeopatia. Ele vai desenvolver com as flores remédios da mesma forma como o Dr. Hahnemann desenvolveu a homeopatia. Remédios vibracionais, né? O floral é feito de uma forma né, mágica mesmo, sabe? Um jarro, sabe? Um vaso de vidro transparente com água pura, água límpida, né? Em que pela manhã você corta as flores de modo que toda a superfície mesmo da água esteja coberta dessa flor e você deixa sob o sol. A energia do sol vai transferir a energia da flor para a água. E ali vai ser a base para ser feito o floral, né? Eu vou te interromper um minutinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. A conversa está uma delícia. Olho a Olho, com Cida Campos. Maria Elvira, continue porque eu estou amando, eu estou viajando. Vamos lá, essa energia do sol junto à flor. Essa energia passa toda para a água e ali está pronto. A base do floral, sim. E o Dr. Bar, ele teve, né, a sensibilidade apurada dele, fazia com que ele percebesse a assinatura da flor. Ou seja, o que é que aquela flor vai trabalhar? A cor,
a posição, né? A flor que deita, a flor que sobe, sabe? Cada flor e cada característica daquela planta, daquela flor, informou a ele para que serviria aquilo. E ele foi o primeiro cobaia. Ele foi a primeira pessoa a tomar os florais e muitas vezes a despertar em si mesmo a dor que aquela flor ia curar. E no final, né, ele completa, sabe, o ciclo de flores né, que ele se sentiu movido. E aí ele começa a trabalhar com pacientes externos, fazendo um estudo perfeito, sabe? Ele oferecia o floral e ele acompanhava o que acontecia. Ele era um pesquisador médico. Bem, quando ele entendeu que a pesquisa estava pronta, ele voltou para Londres e apresentou à Real Academia de Medicina de Londres o resultado da pesquisa dele. Né? Aquele resultado ali, com comprovação, né? Enfim. Só que, obviamente, aquelas pessoas não estavam prontas para ouvir o que ele tinha para falar. Né? E o veredito foi o seguinte: não pode ser tão simples. Não pode ser tão simples. Né? Não pode. Não é possível, sabe, que essas flores vão interferir no humor, né, nos sentimentos da pessoa, e que ao fazer isso, ao equilibrar a pessoa, as doenças vão ser superadas. Não pode ser tão simples. E aí ele percebeu, com grande frustração, que ele, se fosse esperar a aceitação dos colegas, ele não conseguiria propagar aquilo que ele tinha descoberto. Então o que ele fez? Ele escreveu um livro, Os Remédios Florais do Dr. Bach, Cura-te a Ti Mesmo, e publicou. É um livro lindo, a gente encontra para comprar, um livro fino, e é uma lição de vida, sabe? É uma meditação sobre... É pura filosofia, né? E ali ele vai explicando cada floral para que serve, como faz, né? E naquele livro, ele autoriza que qualquer pessoa possa prescrever, sugerir um floral para o outro, para si mesmo. Ele identifica que a única qualidade que a pessoa teria que ter para sugerir um floral, né, seria, além de conhecer, obviamente, as flores, para que elas servem e tudo mais, seria ter a capacidade de perceber a dor do outro. Porque são muitas flores. Nesse momento, qual flor vai estar mais em sintonia com aquela dor que você está sentindo? Então, ele autoriza que nós, leigos, possamos trabalhar com floral, sugerir floral, né? Quando ele publicou isso, foi um boom. Foi um boom. As pessoas correram atrás e os médicos enlouqueceram. A Academia Real chamou por ele e chegou a ameaçar cassar o diploma dele, o registro de médico dele, porque ele não tinha o direito de levar ao público leigo aquele conhecimento. Mas ele havia oferecido antes, né? Egoísmo puro, né? Mas, enfim, o que acontece? Foi lindo, o resultado foi como ele esperava, sabe? E foi se propagando por toda a Inglaterra e foi saindo da própria Inglaterra, né? E paralelo a esse crescimento do floral, né, mundo afora, na pessoa do Dr. Bach, ele entendeu com o livro publicado, o conhecimento espalhado. Ele, com o Nelsons, que é uma companhia a quem ele ensinou a preparar essas essências, com o Nelson trabalhando, essa companhia trabalhando o floral, ele entendeu que a missão dele estava cumprida. O fato é que os 3 meses de vida que tinham sido dados a ele, né, pelo colega, se esticaram em 6 anos. Ele viveu, para além daquele exame, daquela cirurgia, que eles não puderam fazer nada por ele viveu mais 6 anos, até que o processo tivesse cumprido. E aí, o que conta a tradição, né, é que uma manhã ele acordou bastante frágil, ele teve medo. Então,
ele tomou Mimulus, que é um floral que trabalha o medo específico. Quando você sabe do que você tem medo, ele tomou o Mimulus, tomou um chazinho de alface, deitou, dormiu, está encantado até hoje. Na verdade, é uma história verídica. E ela também é contadora de história. Ela conta história como se fosse para um bebezinho adormecer. Linda, linda, linda essa história. Muito, muito boa para o espírito, né? Eu me senti tão calma aqui ao seu lado, amiga, só em ouvi-la contando tudo isso. Imagina quem faz uso deste floral, dessa terapia floral. É bom para tudo, né? Para cólica, para depressão, para tristeza, não é, amiga? Ele identificou sentimentos bastante específicos, né? O medo em várias faces, né? Esse medo específico que eu acabei de te falar, o pânico, né? Nós temos um floral que é o pânico, porque o pânico é desesperador, né? O pânico traz sintomas físicos, né? Não é só na alma. O medo da solidão, sabe? Ele identifica o medo em várias faces, cada uma com o seu floral, né? Ele identifica o ciúme, a inveja, a ira, sabe? Ele identifica o cansaço, o estresse, bom, enfim, ele vai identificando e para cada naipe, né, desses sentimentos, a gente tem uma flor que cuida. O Dr. Bach, ele criou uma fórmula composta, uma única fórmula composta, sabe? São várias florezinhas que ele chamou de Rescue Remedy. É o remédio do socorro, é o pronto-socorro, é o emergencial, sabe? Esse emergencial, se nós fôssemos cuidadosos e zelosos, a gente andaria sempre com um vidrinho na bolsa, sabe? Se não para nos socorrer nessa vida maluca, nesse trânsito doido, né? Nesse momento coletivo de violência, sabe? Para socorrer o outro, né? Que às vezes está ali do seu lado, uma gotinha de rescue e dá aquela centrada, sabe? E ele orientou que quando a gente fosse formular, né, fazer uma fórmula, compor uma fórmula, que a gente não ultrapassasse 6 flores. Um máximo de 6 flores, né? Então, quando você faz a escuta, ou quando você faz a sua autoobservação, né, o que é que eu estou, o que está me incomodando nesse momento, né, o que é que eu estou sentindo, a gente às vezes tem vontade de colocar os 30. Verdade. Não, eu tenho isso, não, mas eu também sinto aquilo. Não, mas nesse momento, o que está guiando, né? O que está movendo, sabe, a sua dor? E ele também faz uma recomendação que eu gosto muito de seguir, porque ele diz assim, quando você ouvir alguém e você for indicar algum floral para ele, diga o que você está vendo. Informa para a pessoa que flor é essa que você está passando e para que ela serve. Para que a pessoa possa ser agente do seu processo. Então, geralmente, quando eu formulo um floral, eu mando a fórmula, mas eu mando do lado. A florzinha tal faz isso assim assado, a florzinha tal faz isso assim assado. Geralmente, quando a pessoa volta, né, vira, o que eu faço? Eu vou continuar com essa fórmula e tal, a gente vai discutir a fórmula, sabe? Então, isso aqui ainda faz sentido para você? Ah, isso faz, mas isso aqui já não é mais o foco. Então, a gente dá uma mexidinha. Bem, a gente aprende que desde a primeira dose a gente sente um alívio, ok? Isso é fato. Mas o Dr. Bach recomenda que o tratamento seja feito por pelo menos 3 meses. Porque a gente não quer só um pequeno alívio, a gente quer mudar de ano. A gente quer que aqueles desafios que estavam postos no início do tratamento, que eles possam ser superados. E como a gente aprende também que o ser humano é uma cebola, você tira a primeira casca, tem outra, tira a primeira casca, tem outra, né? O floral vai ajudando a gente, né? De uma forma sutil, de uma forma afetuosa mesmo, né? Sem agressão, sem invasão, vai propiciando esse descascar de cebola.
Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Maria Elvira, conclui essa fala tão gostosa. Bem, 3 meses não necessariamente a mesma fórmula. Se aqueles desafios permanecem, se você ainda quer acabar de focar aquilo que foi apresentado no início do tratamento, beleza, 3 meses com a mesma fórmula, né? Mas se o descascar de cebolas está te levando a enxergar alguma outra coisa mais além, sabe? Conversa com quem está manipulando a sua fórmula, ou se é você mesmo, senta e se reexamine para avaliar. Às vezes troca uma coisinha e você já, né, caminha um pouco mais. Maria Elvira, vicia? Olha, estar bem vicia. A gente, quando começa a fazer terapias, né, o que for, sabe, psicanálise, eu adoro, reiki, florais, enfim, né, yoga, o que é que você vai fazer que te faz ficar bem, né? Então, vicia no sentido de você ser dependente eternamente e vai sofrer? Não, mas vicia no sentido de querer saber mais de você mesmo, né? De querer buscar. Eu realmente acredito, e o Dr. Bach ensina isso, né? Que nós estamos aqui em busca de um aprimoramento constante, sabe? O japonês, ele usa um termo que eu gosto muito, que é Kaizen. Kaizen quer dizer hoje melhor que ontem, pior que amanhã. É justamente a busca do aprimoramento constante. Então, não vicia não, mas eu penso que quando a gente percebe que o combustível está baixando, que a gente está saindo do foco, a gente retorna, né, para buscar novo apoio. Existe alguma química, o corante nessas fórmulas? Não é corante. A gente tem a essência, a gente tem água mineral sem gás, e o conservante é um blend, é uma bebidazinha, como é a homeopatia mesmo, né? 30 ml, 30% de blend, o resto da água e as gotinhas da essência. Isso é manipulado em farmácia de manipulação. O terapeuta ou a própria pessoa, ela vai identificar as flores que você vai tomar naquele momento. Mas a gente transfere a responsabilidade da manipulação para as farmácias, que até porque é bem mais cômodo, né? Tem dose única, como também tem dose 2, 3 vezes, é isso? Dr. Bach recomendava 4 gotas 4 vezes ao dia. Essa é a forma tradicional de tomar, mas a gente inventa, a gente muda bastante, tá? Eu gosto muito de trabalhar junto ao tratamento tradicional, 4 gotas 4 vezes ao dia. Eu gosto muito de iniciar o tratamento com uma dose única. Eu acho que dá aquela levantada. Então, eu geralmente recomendo primeiro dia uma dose única e depois, né? Mas a gente usa banho de floral, sabe? O Dr. Bach fez o creme Rescue, sabe? A gente compra um creme, então ele é excelente para problemas na pele, para queimadura, sabe? O Rescue Cream, como ele é chamado, né? E o floral Filhas de Gaia, que é a Maria Grillo, é uma sintetizadora brasileira fantástica. Eu tive a oportunidade de estar com ela, né, em formação e tal. Uma mulher extraordinária, mulher forte. Ela desenvolveu um floral que você pode pingar na comida. E olha qual foi a explicação. Ela desenvolveu a fórmula Idosos, que você encontra no Florais Filhas de Gaia. E essa fórmula, ela levou para um asilo de idosos, um lar de idosos, né? Se eu não me engano, em Pernambuco, eu não me lembro exatamente assim, né? No Nordeste. E ela levou a fórmula de floral que trabalha solidão, que trabalha esquecimento, é um composto muito interessante, né? E não é à toa que se chama Idosos.
Porém, ela percebeu que eram poucos cuidadores e muitos idosos e que eles não iam conseguir tempo para fazer 4 gotas 4 vezes ao dia com esses idosos. Ela intuiu isso, ela percebeu isso. E aí ela desenvolveu uma fórmula de uma tal forma, eu não vou saber te falar, eu acho que o conservante dessa fórmula é vinagre, não brandy, sabe? Ela fez uma alteração na fórmula, não nas essências, para que pudesse pingar no arroz, na água do arroz ou na água do feijão. E aí, ao servir o alimento, todos eles faziam uso. Ela faz um estudo belíssimo sobre isso, ela acompanha isso. E ela foi observando, sabe, uma melhora tão constante entre os idosos, que um pouco adiante, os idosos começaram a pedir para passear na rua, né? Sair daquele espaço. E nisso, descobriu-se que ali na frente tinha uma casa de acolhimento de crianças. E aí os idosos passaram a sair todos os dias para visitar as crianças. Então você imagina a transformação que aconteceu na vida de todos eles, né? Então o uso do floral, sabe, a gente, como eu estou dizendo, por exemplo, você vai dar floral para o animal, né? Meio complicado como fazer. Você tanto pode pingar as gotinhas, por exemplo, numa vasilha, na tigelinha d'água deles, como eu gosto muito de mandar fazer spray e esprear sobre o cão, no lugar onde o cão fica, por exemplo. Se você quer limpar um espaço, a energia de um espaço, né? E eu não estou falando nada demais, eu não, sabe? Entra num lugar em que coisas ruins aconteceram, ou que um espaço em que as pessoas estão sempre se agredindo, você vai perceber que a casa assimila aquela energia. Você não fica se sentindo bem naquele lugar, né? Então, a gente prepara florais de limpeza, de reenergização, em spray e limpa o ambiente. Eu estou encantada. É muita informação, são informações tão importantes, tão fortes para o ser humano, porque o ser humano hoje em dia, além da violência, eles estão tão estressados, nós estamos, né? Porque acontece comigo também. E o corpo fica pesado, a mente fica cansada, os pés inchados, a gente se acha às vezes, eu não quero mais hoje eu não quero fazer mais nada. E uma simples gotinha. Que é tão simples. Tão gostoso, tão fácil e não é caro, né, Maria Elvira? Não. Tratamento bastante barato, né? Dá para fazer tranquilamente e a resposta ela é muito rápida. Eu queria só encerrar com uma comprovação científica, né? Porque as coisas acontecem e a ciência vai atrás para explicar, né? E então tem uma teoria que se chama memória da água, que é belíssima, né? Um japonês lá desenvolveu um trem doido, mas doido de tudo, sabe? Ele pegou garrafas com água pura, a mesma água, sabe? E ele colocou nomes, palavras fortes em cada garrafa, escreveu, sabe? Amor, ódio, paz, sabe? Vingança, né? E ele foi vibrando energeticamente. Você acha isso na internet para ver, sabe? E depois ele pegou uma gotinha de cada uma dessas garrafas de diferentes vibrações e a molécula era completamente diferente, sabe? O ódio trazia o ódio, sabe? O amor era... Então, é uma coisa incrível. Então, na verdade, a medicina, a terapia floral, ela é toda baseada na memória da água, sabe? A energia da flor é transmitida para a água pelo sol. E nós somos 80% de água. Então, quando a gente toma o floral ou homeopatia, né? Ou quando a gente se reenergiza, por isso também, né, é na yoga que você vai se encontrar, sabe? Aonde é o seu caminho de reencontrar, né? Eu tenho um amigo que diz assim, se todos os dias nós caminhássemos descalço, à beira-mar, tomando sol, respirando e pensando coisa boa, ninguém estaria doente. Ele está certo, né? Então, aonde é que você vai se reequilibrar? Mas lembra disso, né? O que é que você está vibrando? Você é água,
sabe, o nosso planeta é água, quem está do seu lado é água, sabe que tipo de energia a gente vai trocar para se reenergizar. E se você não puder andar descalço perto do mar, pise numa terra, tira seu chinelo e vai andar na terra, porque a energia também... Nossa, a energia da terra também é muito forte, né, minha amiga? Maria Elvira. Um abraço gostoso. Não tem coisa melhor, a sinceridade, o amor. O amor transforma tudo, né, amiga? Eu gostaria que você deixasse uma dica neste momento para você que está nos assistindo agora. Você que está se sentindo cansada, que está sem ânimo, sem coragem de ir trabalhar, ou de fazer uma visita, ou de fazer um café ou um almoço. Qual é a sua dica? Qual a terapia floral de dose única para esta querida ou este querido? Olha, amigo, eu diria o seguinte, o emergencial Rescue Remedy do Dr. Bach, ele é bater e valer, ele realinha, né? Então, tá precisando de dar uma arrumada, tá precisando de realinhar, uma dose única do Rescue, só dizer isso na farmácia, eu quero uma dose única do Rescue, não tem contraindicação, não tem dificuldade nenhuma, toma e se observe. A terapeuta Maria Elvira, quem quiser entrar em contato com você, qual é o contato, como faz, seja em Cachoeiro, seja no Espírito Santo, seja fora do Brasil, a internet hoje é rápida. Qual é o contato, amiga? Então, pode me achar no Facebook, a gente conversa no Messenger, conversa em box, né? Maria Elvira Tavares Costa, viu? E não tem que ser presencial, não, exatamente o que você falou, né? Manda uma mensagem, fala como é que tá, né? Estou precisando de um apoio, a gente pode fazer fórmulas dessa maneira e o resultado é bem legal e eu posso deixar meu telefone, não sei se é o caso, né? O DDD 28, meu número é 999863424. Feliz Ano Novo. Maria Elvira, infelizmente nosso bate-papo termina aqui, mas não deixam de conhecer, realmente é espetacular. Eu estou fazendo uso, como eu disse, foi através dessa terapeuta amiga que eu a amo demais. Estou sendo ajudada, muito. As minhas dores na minha coluna, minha amiga, olha, tem ajudado muito. E você também. Venha fazer parte desse grupo, venha conhecer mais. As flores, a natureza, o amor de Deus por nós é muito grande. Amiga, muito obrigado, sucesso e que a terapia floral ultrapasse fronteiras. Amém. Amém. Muito obrigada. Tudo de bom, amiguinha. Tá? O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana fica aqui juntinho com ela. Da semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.